como eu disse no vídeo anterior, um material riquíssimo para a gente conhecer sobre o percurso histórico do início da psicanálise é o documentário A Invenção da Psicanálise, produzido pela Elisabeth Rodeneskov, que é psicanalista e historiadora. Eu vou colocar aqui uma apresentação com cenas desse documentário, mas a ideia é que vocês se interessem por assisti-lo, caso vocês desejem. Eu colocarei ao final o link para o vídeo que tem disponível no YouTube, tá bom, gente? Então, falando sobre a invenção da psicanálise, né, essa é a Elisabeth Rodeneskov, a historiadora e psicanalista que eu disse para vocês, e ela diz: Freud era habitado por um grande desejo, né? Então, conhecer o início da psicanálise, a história da psicanálise, é também conhecer sobre o desejo de Freud. E em que contexto histórico, né, o que Freud tem esses aprendizados que nós vemos, sobre, por exemplo, ter aprendido hipnose com Charcot, essas perguntas sobre como são os sintomas, como que é o sofrimento, como que é a relação dos sintomas com o que é consciente ou não. Que momento que essa construção da psicanálise por parte de Freud e essa construção de uma nova forma de compreender os sintomas, de compreender a vida psíquica, de prática, de cuidado e tratamento desses sintomas, né? Como que é esse momento histórico? Então, o documentário mostra sobre os médicos e psiquiatras alemães, austríacos, franceses, que era que Freud tinha maior contato. Eles tinham praticamente não, eles tinham na maior parte de procedimentos os tratamentos que nós comentamos, tratamentos corporais, banhos, massagens, eletrochoques, hidroterapias, não necessariamente acreditando que fossem eficazes, eram tentativas. Então, na ausência de um modelo que permitisse compreender e, a partir dessa compreensão, cuidar, tratar daqueles sofrimentos, os principais recursos eram tratamentos corporais, banhos, massagens, eletrochoques, hidroterapias, né? A histeria, conhecida desde a antiguidade, né, se manifestava para os cientistas do fim do século XIX, que é esse momento em que se inicia a história da psicanálise, a passagem do 19 para o 20, e lá no fim do século XIX era vista ainda como uma doença do útero, que toma o corpo das mulheres. Então, uma visão também muito centrada nas mulheres, e estudar sobre histeria é também estudar bastante das construções de feminilidade naquele período. Para entender a origem das convulsões, né, identificando as convulsões entre os sintomas histéricos, os médicos deixavam as suas pacientes em um estado de sonambulismo ou de sono acordado, que chamam de hipnose. Então, a hipnose está sendo definida aqui como uma espécie de sonambulismo. Lembrando que não é ainda uma pessoa dormindo, mas também não é um estado consciente de vigia. É um estado intermediário em que reduz essa consciência desperta. A histeria. Eis a doença da qual Freud se apoderou na virada do século para alertar os homens sobre suas feridas originais. Todas essas imagens dos documentários, do documentário retratam pacientes histéricas, para a gente também poder se aproximar desses registros históricos de como eram as pacientes histéricas daquela época. A psicanálise, ela se tornou, nesse caminho que nós estamos conversando, um modo particular de falar da angústia. Então, parte-se dos sintomas e chega em todo um modo de falar e compreender a angústia, o esquecimento, a lembrança, o tempo, a tortura. Com a criação da psicanálise, os gritos e movimentos da carne podem ser ouvidos, verbalizados. Esse é o nosso principal recurso de trabalho, né? Com que nós, psicanalistas, trabalhamos? Com as palavras.
eles se tornam uma linguagem. Então, a psicanálise é esse caminho de que os sintomas, antes incompreendidos, antes vistos como distorções, exageros, enganos, como algum obstáculo, a psicanálise é esse caminho em que a palavra é o nosso principal recurso e os sintomas passam a ser vistos como uma espécie de linguagem. Quem quiser ver mais, né, sobre esse percurso, ver mais sobre a histeria, ver mais sobre a importância das palavras, eu recomendo o documentário A Invenção da Psicanálise.